no livro, ou na carta, melhor dizendo, do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Tito, capítulo 1, versículos 1 e 2. Tito 1, versículos 1 e 2. O tema desta terça-feira, como toda terça-feira deste mês, será a fé versus a incredulidade. Essa é a primeira parte, a introdução. Nós vamos ter 5 ministrações sobre fé versus incredulidade. Não falte. As terças-feiras será um marco na tua vida. E eu já quero te dizer que um monte de coisa vai contribuir para você não vir. Vai te desanimar, pneu vai furar, vai ter trânsito, vai ter um monte de coisa acontecendo. Coisas acontecendo para que você não venha. Mas Deus te chamou para você estar orando. Mês de setembro vai ser um marco para você. Você crê nisto? Diz assim então a palavra do Senhor, Tito 1, 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo enviado de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, segundo a graça manifestada, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, aleluia, prometeu antes dos tempos eternos. Olha que coisa maravilhosa essa fala de Paulo, irmãos. Eu vou ler de novo. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que jamais pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Nós vamos falar sobre fé versus a incredulidade. E quando nós orarmos, só vai ter lugar para a fé. Pai de amor e bendito, eu te agradeço por este dia abençoado, por esta hora, por aqueles que estão nos ouvindo agora por esse CD, ou nos assistindo pelo canal do YouTube. Eu quero agradecer ao Senhor, porque a tua palavra faz infinitamente mais aquilo que nós estamos talvez só pensando e nem pedindo, ou pedindo e nem pensamos ainda. Mas a tua palavra tem poder para fazer infinitamente mais. Então estamos aqui nessa noite para ouvir a tua palavra, e na hora que nós orarmos, só haverá lugar para a fé. Eu tomo posse desta palavra, eu não abro mão desta palavra, eu creio e quero viver com esta igreja e com aqueles que estão conosco nesta palavra. É no nome de Jesus que eu oro. É para a glória do eterno Deus, que não pode mentir, que eu oro. E a igreja que crê e que recebe essa palavra no coração, diga amém, e amém, e amém. Meus amados irmãos, minha igreja querida, povo de propriedade exclusiva de Deus. Começamos hoje uma série de mensagens sobre fé versus a incredulidade. O texto inicial, esse texto aqui que eu coloquei, ele é proposital. Esse texto diz que a nossa fé ela precisa ser promovida. A tua fé, que é um dom que Deus te deu, e você vê aqui que esse dom Deus não deu para qualquer um. Deus entregou na mão dos eleitos esta fé. Ela não pode ser uma fé parada. Ela tem que ser uma fé operante. Ela precisa ser promovida. Ela tem que estar sempre acima, crescente, subindo. E como? Diz aqui o versículo de número 1, que ela tem que ser promovida através do conhecimento da verdade de Deus. Isso aqui, queridos, me faz entender que, ouça agora, se eu e você não promovermos a fé que está na nossa vida, ela vai ficar então estagnada. O reino de Deus, eu tenho dito aqui, você sabe disso, vou só repetir, não é baseado em mágica. O reino de Deus é uma aliança que nós temos com esse Deus que não mente, que não volta atrás, que não nos engana. É um Deus que deixou escrito aquilo que Ele deseja para nós, e quando nós acreditamos no que Ele fala, esta fé começa a ser promovida, porque nós estamos crescendo através desse conhecimento de verdade.
Então, se eu não promover a fé, esta fé, você pode ter certeza do que eu estou te falando, ela vai ficar inoperante, ela vai se estagnar. E a tendência, ouça, a tendência da nossa natureza carnal é estagnar mesmo, é vacilar com a fé. Não pense que a tua natureza carnal vai fazer você promovê-la naturalmente. Pelo contrário, a nossa natureza carnal não crê em nada. A nossa natureza que temos gerada por Adão, que chegou até nós através da concupiscência da nossa carne. A Bíblia diz, Paulo falando que Deus, para justificar a sua ira, condenou este pecado, essa natureza na nossa carne. E isso é uma luta diária. Você precisa promover a fé. Você precisa promover a fé. Se você não promover a fé, vai ser promovido aquilo que está acontecendo na tua vida. E eu te garanto que está acontecendo no Brasil e que rescalda as nossas vidas, não é a promoção da fé, pelo contrário, é a incredulidade. Por isso que eu coloquei os temas como fé versus a incredulidade. Nós precisamos promover a fé, ativar a nossa fé, amém, amados? Nós recebemos o dom da fé para usarmos. A fé não é um pensamento positivo. Pastor, eu tenho um pensamento... Eu sou uma pessoa muito positivista. Isso não é fé, isso é positivismo. Eu sou uma pessoa que, sabe, tudo para mim eu fico alegre, está tudo muito bom, está tudo muito bem. Isso não é fé. Fé é um dom. E como um dom, como uma dádiva que Deus nos deu, Ele quer que nós a usamos. A fé, creia nisso que eu vou te falar agora, ela é algo sobrenatural, ela não é algo natural. O natural, a gente já vê. O natural é só ligar a televisão. O natural é só você dar crédito àquilo que você ouve nos jornais, aquilo que você abre o jornal. Hoje, eu fui cortar o cabelo e fui ler as manchetes do jornal. Eu não tenho assinatura de jornal, eu não perco dinheiro mais com isso. E eu fui ler. Meu amado, eu fiquei olhando e falei, gente, uma pessoa que tem síndrome do pânico, ela vai morrer. Se você assistir um telejornal, se você assistir hoje um programa de televisão, a tendência é totalmente para denegrir, para destruir, para anular a fé. Então, a fé não é para agitar o natural, pelo contrário. A fé é algo sobrenatural, que faz Deus, ouça, chamar a existência, e é isso que eu estou acreditando, eu quero que você acredite nisso também. Esta fé faz Deus chamar a existência coisas que não são como se já fossem. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 4, 16 e 17, você conhece isso. Essa é a razão por que provém da fé. Por que tem que ser a fé, pastor? Para que seja segundo a graça. Porque se não for a fé, segundo as nossas obras, segundo o teu merecimento, e se for segundo o nosso merecimento, acredite, não tem merecimento nenhum, não é verdade? Tem nada. Se for por merecimento, não tem nada. Lembra de domingo? Pai, eu estou tanto tempo convosco. Oh, eu nunca te pedi nada. Meu filho, tudo que é meu é teu, não é por merecimento, é por paternidade. A fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente o que está no regime da lei, graças a Deus por isso, mas também aquele que é da fé como teve Abraão, nós, aquele que queremos na graça, para que a gente também, olha, diz o versículo de número 17, está escrito, como filhos de Abraão, porque ele constituiu Abraão como pai de nações, e nós estamos aqui por isso, ele diz, perante aquele é Deus, no qual creu, o Deus que vivifica mortos e chama a existência coisas que não existem. Você crê nisso aqui? Quantos creem nisso aqui? Um Deus que chama a existência e coisas que não existem como se ela já fosse. Quem crê nisso aqui? Você não dispõe nada. Você crê ou não crê, irmão? Se você falar, pastor, eu não creio, eu pulo o versículo, a gente pula para outra coisa. Crê, irmã? Eu também creio. Você é a prova disso. Você é a prova disso. A tia é a prova disso. Um Deus que chama a existência. O médico pode dizer assim, não vai viver. Vai viver sim, senhor. Respeito a medicina,
Mas eu quero dizer que nós estamos tratando de algo que mexe no sobrenatural, que é a fé. Existe uma conexão entre essas duas passagens que eu vou ler para você agora aqui. Ouça. É Mateus 19, 26, com Marcos 9, 23. Existe uma interligação dessas duas passagens. Mateus 19, 26, com Marcos 9, 23, diz assim as passagens. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível para os homens. Ok. Mas para Deus tudo é o quê? Possível. Veja que Jesus não está brincando com o sentimento de ninguém. Ele diz, para os homens não dá, mas para mim dá. Agora, entendo o que ele vai dizer no complemento em Marcos agora. Marcos 9, 23, ele diz, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Então, para Deus, disse Mateus, tudo é possível. E tudo é possível ao que crê. Então está fechada essa aliança. Se para Deus não há impossibilidades, se eu crer nele tudo é possível, então eu posso acreditar, irmãos, nesses dias, na possibilidade de vermos uma glória muito grande vindo em nossa direção. Você crê nisso? É o que a Bíblia está dizendo. Ou eu vou crer nisso aqui e vou promover a minha fé, ou eu vou ficar debaixo de incredulidade. Mas pastor, o senhor ouviu hoje o jornal? Não, hoje eu não vi. E também não vi ontem, e também não vi anteontem. E eu vou dizer um negócio, não estou querendo ver. Porque eu quero promover a minha fé. Esse versículo é interessante, porque todos creem na primeira sentença. Que Deus pode todas as coisas. Que Deus tudo pode. Até mesmo o impossível, sim. A questão é se nós cremos também para que esse impossível se torne possível a nós. O detalhe é aqui, não é lá. Porque lá você crê. É como diz lá em Hebreus. Crê que Deus existe. Isso todo mundo crê. Agora, que ele é galardoador daqueles que se aproximam dele. A questão não é crer que Deus existe. A questão não é crer que para Deus tudo é possível. Isso aqui qualquer um crê. Até quem não entra dentro de uma igreja, que senta num banco bonito como esse, até aqueles que não professam ainda o evangelho, mas vai pelas águas. Isso não é fé. Isso aí, eles vão levados. Eles são levados por isso, na verdade. São levados. Eu estou te falando que o Deus que nós cremos, ele faz o impossível, sim. Mas se eu crer, esse impossível que ele faz tornar possível, acontece na minha vida. É isso que eu quero dizer para você, eu quero que você creia nisso. E eu quero que você viva isso hoje, todos os dias da sua vida. Amém, amados? Eu vou ler Hebreus 11:6 para você. Porque essa sentença, ela é bem parecida com essa que eu li agora. Olha lá. De fato, leia comigo, diga. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, olha só. Porquanto é necessário, há uma necessidade, irmãos. Foi criada uma necessidade. Que necessidade? Que aquele que se aproxima de Deus, aquele que vai num culto de oração, aquele que desliga, a irmã que desliga o fogo um pouquinho, que desliga a televisão, aquele homem que para, sabe, um momento no seu trabalho, vai até o banheiro. Aquela pessoa diz assim, Senhor, eu quero falar algo diretamente contigo. Se aproxima de Deus, é isso. Não é que você sai daqui e sai voando para o céu. É que você para e agora você dá crédito. Você toma um espaço do teu tempo, que é limitado, né, que é o Cronos, e entra no Kairos, o tempo favorável do Senhor. Diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Isso todo mundo crê. Agora, você tem que crer que se você entende essas coisas, se você promove essa fé que Deus te deu, Ele vai galardoar você. Esse que é o esquema. Esse que é o princípio. O segredo está aqui, ó. Há um fato. Está escrito ali, de fato. Qual é o fato? Que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. É um fato, não é um fato, irmãos? É um fato. Mas também é uma verdade ali. Qual é a verdade? Que Deus existe. Existe ou não existe? Vou abrir parênteses aqui. Parece-me que a igreja de hoje pensa que Deus não existe. E agora? Você sabe, eu com muito respeito estou falando para a internet hoje. Não estou acusando, não estou discutindo, longe de mim. Nosso ministério não tem isso. Mas olha só, nós não estamos aqui como pastores, como líderes, profetas da igreja, anjos da igreja, para ficar discutindo política.
nós vamos nos reunir os pastores, nós vamos fazer aqui alguma coisa, vamos fazer um almoço, sei lá o que, vamos discutir quem será o novo presidente, o novo governador, tudo bem, isso deixa para eles. A gente vai analisar e na hora certa a gente vai ver quem é quem. Agora, o chamado da igreja é isso aqui, irmãos. Há um fato. Qual o fato? Sem fé é impossível agradar a Deus. Há uma verdade. Qual é a verdade? Deus existe. Nós não estamos aqui largados nesse mundo. Oh, meu Deus, temos que levantar um representante. Senão a gente o quê? Deus existe. E é uma recompensa. Só o pastor Marcelo recebeu, hein? E há uma recompensa. Que recompensa? Que Deus galardoa aqueles que o buscam. Então, queridos, qual é o oposto da fé? O oposto da fé é a incredulidade. Por isso o tema destas mensagens, onde ser fé versus a incredulidade. Quando você joga na Bíblia online, fala 600 vezes, só no Novo Testamento, a Bíblia fala sobre fé e fidelidade, que é a mesma palavra, tá? É emet, fé, fidelidade, verdade. Essa é a mesma palavra no hebraico. No grego eu não conheço tanto, mas é a mesma etimologia. 600 vezes no Novo Testamento Deus está falando de fé, Deus está aguçando. Paulo diz, tem que promover essa fé, vamos promovê-la. Em Hebreus 11:1 diz, se você espera algo de Deus, ora, a fé é a certeza de coisa que se espera. A convicção de fatos que não se vê. Então, se você espera algo de Deus, e eu não sei se há alguém aqui, alguém que está nos ouvindo pelo CD, ou assistindo pela internet, alguém aqui que está esperando alguma coisa do Senhor aqui, alguém aqui? Então tenha certeza, está escrito ali, que vai acontecer. Tenha convicção, é o que está escrito ali, tenha convicção, eu creio. Esta certeza, esta convicção chama-se fé. E cada dia ela tem que ser o que mesmo? Paulo disse, promovida. Você não pode sair desse culto, aí você vai tomar um ônibus. Ou amanhã você chega no trabalho. Ou você vai a algum lugar. Aí você ouve uma outra voz, e aquela voz, ela faz o inverso, ela te traz incredulidade. Você tem que se apegar a isso, irmãos. Queridos, chegou o tempo de nós nos agarrarmos somente a isto. E você pode ter certeza, eu vou ficar insuflando isso na igreja. Porque eu sei que ainda há alguns, sabe? Eu às vezes estou pregando aqui e eu sou uma pessoa que percebo tudo, temperatura, hora. Eu sou uma pessoa antenada em tudo aqui. E eu vejo, às vezes estou na hora do culto, estou pregando, tem gente brincando, rindo, tem gente no celular. Não está nem aí, mas vai chegar lá, porque não tem como. Hoje e sempre, aliás, corrigindo. O profeta Abacuque disse há 2.700 anos atrás que só se vive desse jeito, pela fé. Não tem outra forma. Não tem como eu não entender a voz de Deus. Não tem como eu seguir a voz profética do Senhor. Eu tenho que esperar em Deus, eu tenho que ter convicção em Deus, eu tenho que ter certeza em Deus. Eu preciso, você precisa, nós precisamos urgentemente viver pela fé. Diga glória a Deus por isso. Versículo 3 de Hebreus 11 diz que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. O universo todo não foi formado pela uma explosão comum, um Big Bang, sei que lá, o nome que se deram. Foi feito pela palavra, Deus falou, e Deus não falou de qualquer maneira, Deus não disse assim, vamos ver se dá certo. Ai meu Deus, tomara que dá certo, será que vai dar? Não, ele disse, haja luz e houve luz. É assim que você tem que orar, irmão. Haja luz, e a luz vai aparecer. Por quê, pastor? Porque diz que a fé é assim, pela fé. Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível é aquilo que você está esperando nesses dias aí, que ainda está no âmbito do invisível. Mas nós acabamos de ler em Romanos que Deus traz o invisível. Coisas que não são como se já fosse. Deus traz o invisível, a visibilidade. É isso que Deus está dizendo para mim. É isso que Deus está falando para você. Não havia nada no universo. Nada, diga nada. E a fé veio trazer a existência. Tinha nada. Não, pastor, tinha um carrinho velho. Tinha uma casinha mais ou menos. Não, pastor, só tinha lá um qualquer. Não tinha nada. A Bíblia diz, não existia nada. E a fé trouxe a existência. Em 2 Coríntios 4,13 diz que a fé é intrinsecamente ligada ao que falamos. Por isso, entenda que eu falo assim, você tem que falar.
Desculpe você que está me ouvindo. De repente você fala assim, pastor, Deus não gosta de gritaria, Deus não gosta... Eu sei, Deus não é homem. Ele é Deus. Mas existem coisas que a Bíblia me faz entender que não adianta eu ficar diante dele mudo. Você sabe que quando eu era criança, não era lá em Barbacena, mas quando eu era criança, tinha uma máxima dentro das igrejas. Sabe qual era a máxima? Quem é antigo aqui vai lembrar. Não ore alto para Satanás não ouvir e roubar a tua benção. Quem ouviu isso aqui? Olha quanta gente... Meu amado, então não há Deus. Então esquece tudo que eu falei até então. Se Satanás vem e rouba a bênção daquele que está falando, eu falo alto para que o mundo espiritual ouça mesmo e reconheça a voz e diga, esse não tem como. Olha o que o apóstolo Paulo diz, irmãos, que está ligado ao que falamos, a fé. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Está escrito o quê? Eu criei, por isso eu pensei. Não, eu criei, por isso eu falei. Aí Paulo engloba hoje num culto como esse e diz, também cremos, por isso nós falamos. É isto. Se você ficar orando assim, se coçando, sei o quê, meu amado, na hora da oração, intensa, você está falando com o Senhor, diga para ele, Deus, eu creio. Diga para o mundo espiritual. Queridos, se você não entendeu o mundo espiritual, fica complexo. Complexo. Jesus disse, vamos para outra margem. Lá em Gadara. No meio do caminho começou os ventos soprarem. Você conhece essa história. Já havia um endemoniado lá do outro lado, não querendo que ele chegasse. Só que Jesus entendia. Vamos morrer. Jesus, que vamos morrer nada, rapaz. Isso é só para a gente não chegar lá. Mas eu disse que vamos atravessar e vamos chegar lá. Cessa o vento. Chegou lá. A Bíblia diz que o rapaz ainda estava vindo ao longe. Jesus já foi repreendendo o espírito imundo. Queridos, esse é o mundo espiritual. Vai repreendendo. Eu criei, por isso nós cremos. Por isso nós... Então você precisa confessar aquilo que você crê. Andar por fé é andar contrário do natural. Senão não precisava de fé. Você ouviu falar de fé lá no paraíso? Você viu Deus falar, Adão, viva por fé. Tinha tudo. A fé começou a ser operante depois que saíram dali, porque era só sentença contrária. Então Deus falou, agora tem que vir pela fé, filho. Pastor, até na lei antes, na era patriarcal, só se vivia por fé. Falamos de Abraão, 400 anos antes da lei. Abraão creu, por isso foi o quê? Imputado por justiça. Quando você crê, meu irmão, Deus imputa em você a justiça dele. Amém? Então, viver por fé é viver ao contrário do natural. É viver o sobrenatural. É enxergar o invisível. Eu quero que na tua oração hoje você enxergue o invisível. Diga glória a Deus. Diga, eu quero enxergar o invisível. Eu quero que Deus te dê visões. Eu quero que Deus te dê, sabe, não só o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito orna com a majestade, sabe, você fica linda, a igreja fica linda. Mas eu quero que Deus também te dê os dons. Porque você precisa dos dons. Você precisa caminhar nos dons de Deus. Deus te dá uma palavra de sabedoria, não é? Deus te dá uma palavra do conhecimento, Deus te dá uma interpretação de uma língua, Deus te dá, sabe assim, coragem para você orar, dom da fé para você orar. E o enfermo ser curado. Irmãos, precisamos disso. Os hospitais estão abarrotados de gente sem solução. Se a igreja saísse com esse poder e essa glória por aí, nos hospitais, colocando as mãos e sendo curados, ia fazer um rebuliço aí. Mas a igreja fica sem medo, fica na incredulidade. Pastor, se a gente fizer isso e não acontecer nada, por isso que não acontece, porque não cremos. Em 2 Coríntios ainda, 5:7 diz assim, visto que andamos por fé. Se você insistir em andar pelo que vê, vai dar errado. O que você vê, dá errado. Tudo errado. Me lembrei agora, hoje à tarde, eu fui aqui numa cidade próxima, um monte de placas assim nos postes. O asfalto chegou. Aí eu disse para a Arlete, sei lá onde, mas ele disse que chegou, agora onde eu não sei. E o carro só entrava num buraco e saía no outro. Assim, parecia que eu estava num barco. Se você viver pelo que vê, se engana. Não andamos por vista, andamos por fé. Diga, por fé. O Salmo 27:13 diz assim, eu creio, diga, eu creio, que verei a bondade do Senhor lá no céu. Aonde? Também no céu, mas primeiro aqui,
na terra dos viventes. Você pode dizer com convicção? Você está dizendo assim, diga com convicção, diga, eu creio que verei a bondade do Senhor dos viventes. Então, para a gente orar, veja como é que Moisés vivia. Hebreus 11 de novo, Diácono Paulo. Versículo 27. Pela fé, Moisés abandonou o Egito. Abandona o Egito, irmãos. Abandona o Egito, gente. Tem gente que ainda prefere, sabe, queridos, em nome de Jesus, vou fazer um rogo aqui como Paulo. Abandona tudo que está no Egito. Chegou o momento de Deus te honrar. Ele não ficou amedrontado, diz a palavra lá, não ficando amedrontado com a ira, com a cólera do rei. Antes, agora preste atenção, ele diz, permaneceu o quê? Firme. Como é que Moisés ficou? Firme, diga firme. Como aquele que vê o quê? O que é invisível. Agora veja como é que Marta via. João 11, 39 e 40. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Tira a pedra, vou ressuscitar Lázaro. Vou fazer um milagre grande aqui. O Deus que ressuscita mortos vai operar. Tira a pedra. O que você espera aí quando Deus diz, tira a pedra? O que você espera? Marta disse, mas Senhor... Ai, Jesus, eu sei que o Senhor multiplicou pão, vinho, eu sei que o Senhor andou sobre o mar, eu sei que o Senhor fez tanta coisa, mas meu irmão está fedendo. São 4 dias morto. Jesus questionou, abriu um fórum de discussão na internet. Jesus disse assim, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Eu tenho um parecer dentro de mim, irmãos, eu tenho um parecer dentro de mim. Sabe quando eu acho que Jesus falou isso? Naquele dia que estava na casa dela, que ela ficou agitada. De vez de sentar para ouvir Jesus, ficou para lá, para lá, e Jesus falou, se creres, verás a glória do Pai. Se creres, verás... E ela não estava lá, agitada, querendo ver se o feijão já estava pronto, se o forno já está... Tem hora que você tem que parar, irmãos. Para tudo. Para tudo. A nossa velha natureza, ela fica presa ao que se vê, tá vendo ali, ó? Tá ali, morto, fedendo. A nossa velha natureza, irmãos, ela aflora os nossos sentimentos. Nós temos um negócio chamado sentimentos. Foi Deus que colocou em nós. Nós sentimos, nós enxergamos, nós ouvimos, nós falamos, nós tocamos, nós sentimos. Isso são sentimentos que a gente tem. Você tem que saber lidar com isso. E a fé, ela opera nesses sentimentos. É nessa hora que a fé tem que sobrepujar esses sentimentos. Vem o medo, opa, se creres verás a glória de Deus. Por isso que Paulo disse em 2 de Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea tribulação, diga leve e momentânea. Leve e momentânea, mas pastor, parece que não vai ter fim. Vai ter fim. Lógico que vai ter fim. E o fim já está bem pertinho. E o fim está chegando agora. Ninguém crê nisso. Quem é que crê aqui, irmão? Por que você não diz assim, eu creio, eu recebo? Então vamos testar aqui, ó. Vamos testar, vamos fazer de novo. Olha só, vamos fazer de novo. O milagre já está chegando na tua vida. Isso, irmão, recebe aí. A nossa leve e momentânea tribulação, ela só está ali para produzir alguma coisa. O que ela vai produzir? Um peso de glória. Acima de quê? De toda comparação. Você não vai nem lembrar da leve e momentânea tribulação. 18. Não atentando nós nas coisas que se vê. Aqui tem um segredo, viu? Ali tem um segredo. Como é que eu entendo que a minha leve e momentânea tribulação vai produzir peso de glória sem comparação? Porque eu não estou preso àquilo que eu estou vendo. Mas eu estou àquilo que eu não estou vendo, mas que eu já ouvi de Deus, que é o que Deus quer para a minha vida.
Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por quê? Ele responde, porque as que se veem vão passar. E as que se não veem? Hã? Então vou te fazer uma pergunta, eu sei que você é inteligente para responder. Se as coisas que se veem passam, e as coisas que você não vê, que são eternas, o que você vai escolher? Ficar vendo as que passam, as que trazem tristeza, as que trazem a leve e momentânea tribulação, ou o peso da glória que está por vir? O peso da glória. Escolhe o peso da glória. Pastor, ninguém vai acreditar nisso lá no meu trabalho. Ué, crede em você. Crede, estarás seguros e prosperareis. É o que diz a Bíblia. Mas na minha rua ninguém crê nisso. Creia você, começa contigo. Você é o ponto de partida para a crença. Começa com você. Na minha família, pastor, ninguém crê nisso. Começa com você. Estou finalizando para a gente orar. Jesus disse, tira a pedra. Sabe como é que é o nome disso? Incredulidade. Tira a pedra. Já era para estar acreditando, mano. Eu disse que vinha, vim. Ah, mas levou 4 dias, não tem problema. Para mim, para levar 4 dias, 4 anos, 4.000 anos. Eu sou Deus do impossível. Tira a pedra hoje. Quando você orar, faz uma força assim, ó, vai arrancando a pedra. E de repente você está orando lá de fora, a pedra está impedindo de você ver. Lázaro está lá dentro já pulando. Ei, esses dias eu estava aqui, falando, não sei se era com o pastor Marcelo, da oração da igreja em Pedro, em Atos dos Apóstolos. A igreja orava incessantemente, certo? Mas aí Deus ouviu a oração dela, libertou Pedro. Aí Pedro foi lá para dizer, ei, eu estou livre. Aí a moça chegou lá e falou assim, não, ele está preso. Estava orando para quê então? Ah, era um homem aí, era um anjo. Parecia com Pedro, mas não pode, ele não está preso. Aí todo mundo lá na igreja orando. Ele está preso, vamos continuar orando para Deus soltar. Não entendi nada. Jesus te chamou não para viver da natureza carnal, hein? Vou repetir. Jesus não nos chamou para vivermos da nossa natureza carnal. A nossa natureza carnal anula tudo que eu te falei agora. Aqueles que semeiam para o Espírito, colhe vida eterna. Os que semeiam para a carne, incredulidade. Ponto. A tua natureza carnal é a pedra. Só isso. Ela que precisa ser removida. Pastor, mas é uma luta. É luta mesmo. Sem luta não há vitória. Eu nunca vi. Né? Vamos entrar os 2 times aí. Vamos jogar os 2 times. Entrou o juiz. Começou o jogo. Acabou. Ué, acabou. Não precisa de julgar, não. Já tá em vitória. Entra os 2 pugilistas. Vamos lá. Tom, vai lá, tom, de novo. Ué, não, já está em vitória. Tem que ter luta. E é na luta que a gente vê o nosso braço, que é fraco, Deus adestrando ele para vencer. Amém, amados? Jesus nos chamou para uma novidade de vida. Diga, novidade de vida. Então tira essa pedra em nome de Jesus. Essa incredulidade foi embora. Promova a fé. É isso que Deus espera de mim e de você. Deus espera de mim e de você promoção da fé. E a fé te colocará no lugar que você é devido. Assim seja, assim disse o Senhor.